A prova que se tornou bênção, um sonho, uma oração e a fidelidade que não desistiu. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia mais pesado sobre o pequeno bairro onde a irmã Maria morava com o filho, o Davi, então com 9 anos. Ela tinha acabado de chegar do culto, e embora o coração ainda estivesse cheio da presença do Senhor, uma preocupação não a deixava em paz. Havia algumas semanas, Davi vinha reclamando de dores de cabeça fortes, e nos últimos dias, até a febre tinha aparecido. Maria já havia levado o menino ao médico, mas os exames iniciais não mostravam nada de grave. É só uma virose, mãe. Dá remédio e passa, disseram. Mas algo dentro dela não se conformava. Naquela noite, depois de deitar Davi, Maria ajoelhou-se ao lado da cama do filho, como fazia todas as noites, e começou a orar. Não eram palavras ensaiadas, nem frases bonitas. Era o clamor de uma mãe que sabia que só Deus poderia entender aquilo que os médicos ainda não tinham visto. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo com o meu filho. Eu não tenho forças para isso sozinha. Se o Senhor permitiu, é porque tem um propósito. Mas por favor, não me deixe desanimar. Dá-me forças para confiar em Ti mesmo sem entender. As lágrimas molhavam o lençol enquanto ela repetia baixinho: confio em Ti, Senhor. Confio em Ti. O sonho que mudou tudo. Naquela mesma noite, Maria teve um sonho. Não era daqueles sonhos confusos que a gente esquece ao acordar. Era tão vivo que quando ela abriu os olhos na manhã seguinte, ainda sentia o peso daquilo no peito. No sonho, ela estava em um grande salão, cheio de portas, todas fechadas. E no meio daquele lugar, Davi estava sentado no chão, com as mãos na cabeça como se sentisse muita dor. Maria corria em direção a ele, mas por mais que tentasse, não conseguia chegar perto. Era como se uma força a impedisse. De repente, uma voz não alta, mas clara, disse: "A porta está ali." Ela virou-se e viu no canto do salão, uma porta pequena, quase escondida, com uma luz fraca vindo de trás dela. Maria caminhou até lá e quando estava prestes a abrir, acordou. O coração batia forte. Ela sabia que aquele sonho não era comum. Sentou-se na cama, pegou a Bíblia e começou a ler. Não tinha um versículo específico em mente, só queria ouvir a voz de Deus. Abriu em Salmos 1:8-5. Da minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu, pondo-me em lugar espaçoso. Aquilo a confortou, mas também a deixou mais atenta. Deus estava falando algo. A descoberta e o medo que veio. Na segunda-feira seguinte, Maria levou Davi novamente ao médico. Dessa vez, o pediatra, preocupado com a persistência dos sintomas, pediu um exame mais detalhado, uma ressonância magnética. Quando os resultados chegaram, o mundo de Maria pareceu desabar. Senhora Maria, o exame mostrou um tumor no cérebro do Davi. Precisamos encaminhá-lo para um neurologista o mais rápido possível. Ela ouviu as palavras, mas foi como se tudo ao redor tivesse sumido. Tumor. Aquela palavra ecoava na sua mente. Como? Por quê? Davi era tão novo, tão cheio de vida. No caminho para casa, as lágrimas não paravam. Mas no meio daquele desespero, uma coisa não saía da sua cabeça: a porta do sonho. Chegando em casa, ela entrou no quarto, ajoelhou-se e chorou como nunca. Senhor, eu não entendo. Por que o Davi? Eu não tenho forças para isso. Mas se o Senhor permitiu, é porque o Senhor vai estar conosco. Ajuda-me a não desanimar. Mostra-me o que fazer. E no meio das lágrimas, ela lembrou das palavras que tinha lido. Ele me respondeu, pondo-me em lugar espaçoso. Talvez aquele lugar espaçoso não fosse a cura imediata, mas a paz para passar por aquilo. A oração dos irmãos e a porta que se abriu. Maria não escondeu a situação dos irmãos da igreja. Não por fofoca, mas porque sabia que precisava de apoio. No culto seguinte, o irmão que presidia depois da pregação, pediu que todos orassem por Davi. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi simples e sincera: Senhor, nós não entendemos, mas confiamos em Ti. Dá força à nossa irmã Maria e cura o Davi, se for da Tua vontade. Que o Teu nome seja glorificado. Nos dias que seguiram, Maria sentiu uma paz que não vinha dela. Era como se, mesmo no meio da tempestade, uma mão a segurasse. E então, algo inesperado aconteceu. Uma irmã da igreja, que trabalhava em um hospital particular, chegou até Maria depois do culto e disse: Irmã, eu não sei como, mas o Senhor pôs no meu coração para falar com você. O hospital onde eu trabalho tem um programa de atendimento gratuito para casos como o do Davi. Não é fácil conseguir, mas eu posso tentar. Se Deus quiser, ele vai ser atendido pelos melhores médicos, sem custos. Maria não conseguiu segurar as lágrimas. A porta. Era aquela porta do sonho? Pequena, quase escondida, mas com uma luz atrás. Os meses de espera e a fé que cresceu. Não foi fácil.
Os médicos confirmaram, era um tumor, e embora não fosse maligno, precisaria de cirurgia. Os meses que se seguiram foram de exames, consultas, noites em claro. Mas Maria não deixou de congregar, não deixou de ofertar, mesmo quando o dinheiro estava curto. Não deixou de orar, mesmo quando as palavras não vinham. Davi, embora assustado, via a fé da mãe e se apegava a ela. Uma noite, antes de dormir, ele perguntou, Mãe, eu vou ficar bom? Maria o abraçou forte e disse, Filho, não sei quando, não sei como, mas eu sei que Deus não vai nos deixar. Ele está cuidando de você. E então, veio o dia da cirurgia. Maria lembra que ao entrar no hospital, sentiu um medo tão grande que quase não conseguiu andar. Mas quando viu as irmãs da igreja esperando lá para orar com ela, sentiu uma força. O Senhor é contigo, disseram. E ela acreditou. A cirurgia foi um sucesso. O tumor foi retirado completamente, e os médicos ficaram surpresos com a recuperação rápida de Davi. Ele é forte, disseram. Mas Maria sabia, não era a força dele. Era a mão de Deus. A cura que veio de dentro para fora. Nos meses seguintes, Davi foi se recuperando. Os exames mostravam que tudo estava bem. Mas havia algo mais. Davi, que antes era uma criança tímida, começou a falar de Deus com uma naturalidade que surpreendia. Um dia ele disse à mãe, Mãe, eu sonhei com Jesus. Ele me segurou a mão e disse que tudo ia ficar bem. Maria chorou. Não era só a cura física. Era a cura da alma. Davi começou a participar mais dos cultos, a cantar os hinos com alegria, a falar para os amiguinhos da escola sobre como Deus tinha cuidado dele. E então veio o dia em que Davi, com 10 anos, pediu para ser batizado. Eu quero servir a Deus, mãe. Como o Senhor fez por mim, eu quero fazer por ele. Maria não conseguiu segurar a emoção. Aquele menino que quase tinha sido tirado dela agora estava dando um passo que ela mesma não tinha coragem de sonhar. No dia do batismo, quando Davi saiu da água, Maria viu não só o filho, mas um milagre andando. Não era só a cura do tumor. Era a vida de um menino que agora pertencia a Deus. A lição que ficou. Hoje, anos depois, Davi é um jovem cooperador na igreja. Ele ajuda nas campanhas, visita os doentes, e sempre que pode, testemunha como Deus o curou. Maria, por sua vez, tornou-se uma mulher de oração ainda mais firme. Ela costuma dizer, Deus não prometeu que não teríamos provas. Mas Ele prometeu que estaria conosco. E quando a gente confia, mesmo sem entender, Ele faz coisas que a gente nem imaginava. Às vezes, quando alguém passa por uma dificuldade e desanima, Maria conta essa história. Não para se gloriar, mas para mostrar que Deus não desampara os seus. Que mesmo quando a porta parece fechada, Ele abre uma que a gente nem estava vendo. E ela sempre termina com as mesmas palavras que a sustentaram. Confia no Senhor e faz o bem. Fique firme, porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Glória a Deus. Versículo para reflexão. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 3, 5. A prova que veio como água fria, o desafio que quase os derrubou. Mas a história de Maria e Davi não terminou ali. Na verdade, o que veio depois foi como uma água fria no rosto, um lembrete de que a fé não nos isenta das batalhas, mas nos dá forças para enfrentá-las. 2 anos depois do batismo de Davi, quando tudo parecia estar se ajeitando, o marido de Maria, João, perdeu o emprego. Não foi uma demissão comum. A empresa onde ele trabalhava há quase 2 décadas faliu de repente, e com ela, foram-se os salários dos últimos 3 meses. Sem aviso, sem indenização, sem nada. Só uma carta fria dizendo que os direitos trabalhistas seriam analisados, o que na prática, significava que eles teriam que brigar na justiça por anos para receber o que era deles. Maria lembra daquele dia como se fosse hoje. João chegou em casa com os olhos vermelhos, não de choro, mas de raiva contida. Ele era um homem de poucas palavras, mas naquela noite, enquanto sentava à mesa com as mãos trêmulas, tudo o que conseguiu dizer foi: Maria, não sei o que a gente vai fazer. E ela também não sabia. A conta que não fechava, quando a fé é posta à prova. Os primeiros meses foram de apertos que doíam no peito. Eles tinham economizado um pouco depois que Davi ficou bom, mas aquilo não duraria nem 3 meses. O aluguel estava atrasado, as contas de luz e água vinham com aviso de corte, e o supermercado já não aceitava mais fiado. Maria continuou indo aos cultos, mas confessou ao irmão que sentava ao seu lado: Irmão, eu não sei mais orar. As palavras não saem. Só consigo dizer, Senhor, o Senhor sabe. E o irmão, um homem simples que trabalhava como pedreiro, apenas apertou sua mão e disse: Isso já basta, irmã. Deus entende o silêncio da gente.
Mas João não ia mais à igreja. Não por revolta, mas por vergonha. Ele se sentia um fracasso, o homem que não conseguia sustentar a família. Uma noite Maria o encontrou no quintal olhando para o céu, e ouviu ele murmurar: Deus, eu fiz tudo certo. Trabalhei honestamente, nunca roubei, nunca enganei ninguém. Por que agora? Maria não teve resposta. Às vezes, a fé não é ter todas as respostas, mas continuar mesmo sem elas. A oferta que veio quando tudo falhava. Foi numa quinta-feira à noite, depois de um culto onde o irmão que presidia falou sobre Abraão e a providência de Deus. Maria estava saindo da igreja, com o coração pesado, quando uma irmã que mal conhecia se aproximou dela. Maria, o Senhor me colocou no coração para te dar isso. E estendeu um envelope. Maria hesitou. Não gostava de receber esmolas. Mas a irmã insistiu. Não é de mim, é do Senhor. Ele sabe do que você precisa. Dentro do envelope, havia exatamente o valor do aluguel atrasado. Não um centavo a mais, não um a menos. O suficiente. Ela chorou ali mesmo, no pátio da igreja. Não foi um choro alto, mas aquele choro que vem de dentro, que sacode os ombros e faz a gente segurar a respiração. Quando chegou em casa, João estava na sala, olhando para a parede. Ela colocou o dinheiro na mesa e disse: Deus não esqueceu da gente. João não disse nada. Só abriu a Bíblia, coisa que não fazia há meses, e leu em voz baixa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O trabalho que surgiu quando tudo parecia perdido. Na semana seguinte, João recebeu uma ligação. Um antigo colega de trabalho, que agora tinha uma pequena oficina mecânica, precisava de um ajudante. Não era o salário dos sonhos, mas era um começo. João, eu sei que você é bom no que faz. Se quiser, vem amanhã. Não prometo nada, mas a porta está aberta. João aceitou. Não foi orgulho, foi necessidade. E aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Não de forma milagrosa, não de um dia para o outro, mas como Deus costuma fazer. Passo a passo, dia após dia. Maria voltava a sorrir. Davi, que já estava mais crescido, começou a ajudar fazendo bicos de entregas depois da escola. E sem que ninguém esperasse, João um dia disse: Maria, acho que domingo eu vou contigo na igreja. Ela não perguntou por quê. Só abriu um sorriso e respondeu: Tá bom, a gente vai juntos. O encontro que mudou tudo, quando Deus usa quem a gente menos espera. Mas foi um domingo comum que Deus preparou algo que ninguém podia prever. Naquela manhã, enquanto Maria e João estavam sentados nos bancos da frente, porque João ainda não se sentia à vontade no meio da congregação, um jovem entrou na igreja. Era magro, com olheiras fundas, roupas surradas, e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Maria reconheceu ele na hora. Era Lucas, o filho do seu antigo vizinho. Um menino que ela tinha visto crescer, brincar com Davi, até que aos 16 anos, caiu nas drogas. A última vez que ela tinha ouvido falar dele, estava preso por roubo. O irmão que presidia o culto nem precisou dizer nada. 2 cooperadores já se levantaram e o receberam com um aperto de mão firme. Não com desprezo, não com medo, mas com aquele jeito simples e sincero que só quem já foi perdoado muito sabe ter. Lucas sentou no fundo. Não cantou, não orou, só ficou olhando para a frente. Mas quando o irmão começou a falar sobre o filho pródigo, Maria viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. A conversa que quebrou as correntes. Depois do culto, Maria não conseguiu segurar. Foi até ele. Lucas, você lembra de mim? Ele levantou os olhos, surpreso. Tia Maria? O que a senhora está fazendo aqui? A mesma coisa que você, filho. Procurando um lugar onde Deus me aceita como eu sou. Ele baixou a cabeça. Eu não mereço, tia. Eu fiz cada coisa. Sua voz quebrou. Maria seguiu o exemplo que tinha aprendido quando ela mesma estava quebrada. Ninguém aqui está perguntando o que você fez. A pergunta é, o que você quer fazer agora? Lucas não respondeu. Só aceitou o convite para almoçar na casa deles. João, que no começo ficou desconfiado, esse menino vai roubar a gente, Maria. Virou o prato dele quando ouviu a história. Um pai que tinha perdido o filho para as drogas, uma mãe que chorava todas as noites, um irmão mais novo que ainda acreditava nele. Você tem família, Lucas? João perguntou com a voz grossa. Tenho. Mas eles não querem mais saber de mim. João suspirou fundo e disse algo que Maria nunca esqueceu. Filho, Deus não desiste da gente. Se ele não desistiu de mim, que estava quase perdendo a fé, ele não vai desistir de você. O dia em que Lucas voltou para casa. Não foi fácil. Lucas teve que enfrentar a vergonha, a culpa, a desconfiança. Mas Maria e João não o deixaram sozinho. Levaram ele para os cultos. João arrumou um serviço para ele na oficina, mesmo com o patrão desconfiado. Esse aí não vai durar uma semana, João.
Maria orava com ele todas as noites, mesmo quando ele chorava e dizia que não aguentava mais. Até que 3 meses depois, Lucas pediu para ser batizado. No dia do batismo, sua mãe estava lá. Não no culto, mas do lado de fora da igreja, chorando. Quando Lucas saiu da água, ela correu e o abraçou como se nunca fosse soltar. Meu filho, eu pensei que tinha perdido você. E Lucas, com os olhos brilhando, respondeu: Você não perdeu, mãe. Deus me achou. A lição que só quem sofreu entende. Hoje, Lucas é um cooperador. Ele visita presídios, fala com jovens que estão onde ele já esteve e sempre repete: Se Deus pode me tirar do fundo do poço, Ele pode tirar qualquer um. João volta a presidir cultos em algumas ocasiões. Não é um pregador eloquente, mas fala com a autoridade de quem foi restaurado. E Maria? Ela agora lidera um grupo de oração com mulheres que passam pelas mesmas lutas que ela passou. Sempre que uma delas desanima, ela conta a história dela, não para se exibir, mas para mostrar que Deus não desampara. A última lição: quando Deus usa nossas cicatrizes. Um dia, um casal novo chegou na igreja. Eles estavam desempregados com um filho doente e quase sem esperança. Maria os reconheceu pelo olhar, aquele mesmo olhar que ela tinha anos atrás. Ela os recebeu sem sermões, sem pressa. Só disse: Sentem aqui, a gente já passou por isso. E se Deus fez por nós, Ele vai fazer por vocês também. E assim, a história se repetia. Não porque as provas são iguais, mas porque Deus é o mesmo. O versículo que agora está escrito no coração deles: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdias. Salmos 103, 2, 4. A mensagem final, para quem está lendo e pensa em desistir. Se você está passando por uma prova que parece não ter saída, ouça isso. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu que não ia te deixar sozinho. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, mas vem na hora certa, do jeito certo. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus pode transformar na sua maior bênção. Não importa o que você já fez. O que importa é o que você vai fazer agora. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Glória a Deus. Amém.